Fala para o seu irmão, fala assim: irmão, esta noite é a noite da Bíblia. É a noite para quem gosta de Bíblia. Se você não gosta de Bíblia, você vai sofrer hoje. Amém? Amém, irmão? Sim ou não? Amém. Eu quero pedir que você abra comigo a sua palavra em Lucas 5. Em Lucas 5. Evangelho de Lucas, versículo 5. Lembrei de você, lembrei. Achou Lucas 5? Nós estamos entrando em um seminário fortíssimo. Eu quero explicar para você o que é uma série. Não é só na Netflix que tem série. Nas coisas de Deus também tem série. Aqui nós teremos uma série de episódios para tratar o teu coração e para que você seja curado, amém? Quem precisa de cura, levanta a mão, deixa eu só ver rapidinho. Eu, Daniel, preciso e continuo precisando ainda. E o Espírito Santo, ele deseja vir em nosso socorro. A série que nós vamos adentrar é a série dos odres velhos. Dos odres velhos e do vinho. E do vinho? Não! Dos odres velhos e do vinho novo. Lá em Lucas, capítulo 5, de 36 à frente, vai dizer-lhe: propôs-lhe também esta comparação: ninguém rasga um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha. Aliás, volta um pouquinho comigo, eu quero contextualizar algo. Lá no versículo 33. Os fariseus disseram: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem longas orações, mas os teus, Jesus, comem e bebem. Jesus então respondeu-lhe: porventura podeis vos obrigar a jejuar os amigos do esposo, enquanto o esposo está com eles? Virão dias, diz o Senhor, que o esposo lhe será tirado, então jejuarão. Continuou Jesus. Jesus, vendo a dureza de coração dos fariseus, Jesus continua com uma parábola para tentar desenhar para aqueles homens velhos aquilo que eles precisariam entender. E Jesus continua. Jesus propôs então uma nova comparação: ninguém rasga um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha, porque assim estaria uma roupa nova, por assim estragaria a roupa nova. Além disso, o remendo novo não se assentaria bem na roupa velha. Também ninguém pode pôr vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo, que está escrito aí em Lucas, o vinho novo arrebentará os odres e entornará o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve se pôr em odres, e assim ambos se conservam. Paramos por aqui. Essa é uma parábola introdutória rápida para que nós entendamos o que o Senhor quer de nós. O tema desta pregação, ela é muito simples e direta: o coração endurecido pela forma antiga. Um coração endurecido pela forma antiga. E o que é esse endurecimento dentro do evangelho que o Senhor está comparando dos odres? Eu quero fazer um simples estudo com você. Eu fui estudar essa palavra e me deparei com uma riqueza espetacular. Quem é dono de Bíblia, quem está com o estudo bíblico em dia, pode me responder. Sarados, não levantem a mão para não passar vergonha. Se levantar, diga a verdade. A parábola dos odres velhos aparece em quantos evangelhos?
Em qual evangelho a parábola dos odres ela aparece? Fala para mim. Em Marcos. Marcos aparece. Aonde? Mateus. Ela aparece aonde? Lucas, que nós acabamos de ler. Ela aparece aonde? Ela aparece aonde? Só resta um, gente. Aparece aonde? Em João ela não aparece. A parábola dos odres velhos você só vai encontrar da roupa nova remendada, a roupa velha, a roupa nova esticada, dos odres novos, do vinho novo, você só vai encontrar em Marcos, em Mateus e Lucas. E o mais belo de todos é que em Marcos há uma orientação, em Lucas há outra e em Mateus há outra. Eu quero rapidinho que você pegue comigo então, vamos lá, vamos visitar rapidinho. Por que nós vamos trilhar esse caminho? Por onde vamos e por onde não vamos? Primeiro, nós poderíamos levar esta pregação para um esquema catequético e histórico do porquê que se representa ali o vinho novo, que é a própria pessoa de Jesus naquela ocasião histórica para os fariseus. Os fariseus não reconhecem Jesus como o Salvador, como o Messias. E ele não reconhecido assim, então, ele é ele mesmo o vinho novo. Jesus que veio da plenitude aquilo que era velho. Dentro dessa comparação histórica entre Jesus e o novo, o que era o velho? Jesus é o novo evangelho. Jesus é o Novo Testamento. O odre velho é o Velho Testamento. O vinho novo veio da plenitude. Por isso que Jesus vai dizer mais para frente: eu não vim abolir a lei, eu vim dar cumprimento a ela, eu vim dar aperfeiçoamento a ela, eu vim fazer com que ela funcione. Ele não apaga, mas eu quero dizer para você que nós não vamos por este caminho. Nós não vamos por um caminho histórico de um Jesus de Novo Testamento e de um Velho Testamento, de um Deus de Velho Testamento. Não, não é isso. Nós vamos trilhar um caminho aonde o profético, que não olha para coisas, mas que olha para si mesmo, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: é com você. Fala assim: o bagulho é com você. Se você tem um caderninho aí rapidinho, você vai anotar o seguinte, ou na Bíblia mesmo. Você vai anotar Marcos 2, 21 e 22. Marcos 2, 21 e 22. Coloca assim rapidinho. Se você for muito bom de Bíblia, eu falei que você tinha que ser bom de Bíblia, abre rapidinho lá em Marcos 2, 21 e 22. É a mesma parábola. Marcos também vai relatar para nós a parábola dos odres, a parábola da roupa remendada. Só que qual é a grande diferença que Marcos vai trazer? Marcos, ele tem um discurso estrutural. O Senhor tem com Marcos uma única direção. Marcos enfatiza no seu texto, e anota aí, Marcos enfatiza no seu texto, na parábola dos odres, o rompimento dos odres. Coloca aí, o rompimento dos odres. E ao romper-se, perde-se o vinho novo. Marcos, ele é categórico. Marcos, ele foca que quando o vinho se é derramado, quando o odre ele está velho, rompe-se e perde-se. Marcos enfatiza o problema do rompimento. O vinho se romperá. Ele vai falar que o remendo novo e da roupa velha, vai falar do novo e do velho odre. Tudo é rápido. Marcos é direto e sem pressão psicológica. Ele é na goela, como a gente fala. O que Marcos coloca para nós? Ele tem uma intenção clara de trazer para nós que a questão dos odres não se trata de uma intenção pessoal, ela não se trata de uma maldade, mas simplesmente de um objeto da incompatibilidade daquilo que vem de Deus de novo para com o recipiente. Ou seja, é estrutural. Marcos define na sua linha
uma teologia clara e direta de estrutura, a incompatibilidade do novo que vem com a estrutura do recipiente. E ele é muito claro com isso. O problema não é o vinho, o problema não é o tempo, o problema não é quando ele está lá, o problema é o recipiente inadequado. Já tentaram colocar alguma coisa dentro de um recipiente inadequado? Sabe aquela brincadeira de criança que você vai encaixando as pecinhas, que vai dando para a criança ter cognição? Aí ela tenta encaixar a estrelinha no quadrado, tenta o circulinho no triângulo, e assim vai. O problema é o recipiente. Para Marcos é a estrutura. É quando o homem velho tenta sustentar uma vida nova e uma forma antiga. Eu tento sustentar uma vida nova em um recipiente antigo. E quando eu tento fazer isso, se rompe. Olha quantas vezes a palavra romper aparece em Marcos. E quando se rompe, é aí que entram as crises, é aí que entram as desistências, é aí que entram as intercorrências, é aí que entram os abandonos vocacionais. No rompimento daquilo que começa a vazar do vinho novo. Aqui Marcos quer dar uma lição para a gente de estrutura. Anotem aí uma frase muito linda que vai dizer o seguinte: a vida nova do reino não se adapta a um homem velho. A vida nova de um reino, a vida nova do reino, a vida nova de Deus, a vida nova do céu, ela não se adapta a um homem velho. Olha para o irmão do outro lado e fala: toma vergonha na sua cara. Você tem cara de ser velho. Então vamos lá, Marcos dá uma direção muito clara. O problema para Marcos, e ele enfatiza, é a estrutura, é o rompimento. Já para Mateus temos algo muito bonito em Mateus, que não existe nos outros dois. Lá em Mateus vai dizer uma diferença linda, maravilhosa, porque Mateus acrescenta um versículo, e ele coloca que quando o vinho novo encontra um odre novo, ambos se conservam. Esse ambos se conservam não existe em Marcos, não existe em Lucas. Para Mateus ele é categórico ao dizer que o seguinte, que para ele o problema, além do rompimento, é o novo. É preciso ser novo. Eu preciso de um novo recipiente, para que quando o reino de Deus encontra a mim mesmo, para que eu possa conservar o reino de Deus que eu recebo. E assim, quando um homem novo se faz então um encontro com o Senhor que é novo, ambos se conservam. E Mateus vai continuar. O vinho em si, ele não é destrutivo, preste atenção. Porque me diz uma coisa, o que rompe o odre? O que rompe o odre? Quem arrisca? Vai, vamos participar. O que arrisca? Não, o que é colocado dentro dele? O que rompe o odre? Vinho. O vinho rompe o odre. Não é o vinho que rompe o odre. É o odre que é velho demais para receber o vinho. Aleluia. Aleluia. Ouviam glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É o odre que é velho demais para receber o vinho. O vinho, a graça de Deus, ele não rompe. Ele precisa ser acolhido, assentado. Mas o odre é velho demais para receber um vinho que é novo. E Mateus vai dizer isso, é preciso um novo. É preciso que se faça novo. E quando o novo encontra com o novo, ambos se conservam. Enquanto Marcos, qual que é a palavra de Marcos? Não, repete comigo. Marcos enfatiza estruturalmente, estrutural, rompimento da estrutura. Mateus vai dizer que ambos se conservam, ou seja, o ponto aqui de Mateus é o novo. Enquanto o ponto para Marcos é o rompimento da estrutura, para Mateus o ponto é o novo. Anotou aí?
Anotou a chave? Pegou o código? Vamos continuar. Mateus, ele vai deixar muito claro para nós. O velho, ele não precisa ser completamente aniquilado. Ele precisa ter uma visualização. Ele precisa ter um entendimento. O velho precisa ser transformado. E quando há um novo interior, tudo é preservado. E isso quer dizer o seguinte: quando Deus ele quer entrar na nossa vida, em primeiro lugar, a gente tem o passado, a gente tem uma história. Quem tem uma história e um passado cabuloso, levanta a mão aí que eu não sei. Eu conheço alguns cabulosos. Até o Juninho levantou a mão lá atrás. Eu não tenho um passado cabuloso. Quem me conhece, eu já falei isso milhares de vezes. Eu sou... Se Jesus criou alguém em apartamento, eu sou cria de Jesus de apartamento. Sabe o filho da avó do apartamento? Eu sou filho cria de Jesus de apartamento. Neste interim, o Senhor vai dizer que a vida velha, a vida aquele que desceu sobre nós, que nos encontrou de forma ainda antiga, Ele vai dizer que o Senhor não quer destruir simplesmente, Ele quer dar uma nova perfeição. O reino de Deus não elimina o que veio antes, mas Ele eleva a plenitude, assim como o Senhor faz com o Velho Testamento. E vamos continuar. Então Marcos, o problema é a estrutura. Marcos, a questão do rompimento. Mateus é o novo. Já em Lucas existe um outro segredo. Quem chuta diferente? Quem já fez estudo bíblico aí, sarado? Sabe a diferença da parábola que está em Lucas? Quem arrisca? E aqui está a chave dessa parábola. Nós não conseguiríamos chegar no fio da meada, nós não conseguiríamos chegar na raiz, se nós não entendermos Lucas. Repito, Marcos, rompimento estrutural. Mateus, novo. Lucas ele acrescenta um versículo que não existe nos outros dois. Versículo 39. E ele vai dizer o seguinte: ninguém que bebe do vinho velho quer o novo, porque diz, o vinho velho é melhor. Olha que loucura. Ninguém que bebe o vinho velho quer o vinho novo, porque diz que o vinho velho é melhor. Aqui nós identificamos o problema real. O problema não está no sistema, o problema não está na lei, o problema não está na forma externa. O problema, existe um campo específico aonde o Senhor ele categoriza a questão do odre velho. Quando o Senhor entra no âmbito, quando o Senhor ilumina Lucas e ele fala que aqueles que bebem do vinho velho, que se embriagam do vinho velho, não querem o vinho novo, ele está dizendo para nós que as pessoas querem continuar em uma vida velha. Eles querem permanecer na vida velha. E a permanência de querer estar naquilo que é velho, ao tentar se receber o novo, mora-se em um lugar específico. Lucas vai dizer muito claro para nós: o odre não poderia ser renovado, ele poderia ser completamente feito novo. Mas aqui eles decidiram que não queriam, porque queriam o vinho velho. Queriam a velha forma antiga. Não há desejo e anseio. Eles querem e preferem o conhecido. Missão, deixa eu fazer aqui uma pausa. Quantas vezes nosso Senhor Jesus nos chamou ao novo de Deus, ao novo dele? O Senhor tem prometido para você e para a sua vida um novo. O Senhor tem prometido para você novos dons, virtudes, santidade. O Senhor tem colocado, investido em você, tem investido em mim. E eu olho para o Senhor e vou dizer para o Senhor: Senhor, eu estou saciado de vinho novo, eu não o quero, eu prefiro o vinho velho. Quando eu digo isso para o Senhor, eu estou sentenciando qualquer ação da graça que seja nova sobre a minha vida.
Eu estou sentenciando tudo, mas Daniel, como que eu faço? Eu preciso mudar o quê? Eu preciso mudar-me por inteiro? Sim, mas há uma particularidade de você e em mim, aonde nós iniciamos tudo isso. O Senhor vai deixar muito claro para nós. O maior inimigo da conversão, então, não é simplesmente nós não querermos. Diz para mim, por que um homem ele quer continuar numa vida velha? Aliás, diga-me um nome, o que faz a pessoa continuar velho? Fala alto, Gi. Fala, filho. O que faz um homem continuar velho? O quê? Porque é fácil, é bom. Mas dá um nome. O que faz eu continuar sendo velho? As paixões, os pecados, comodismo, o pecado, não entendi, filha. Conforto. Olha que interessante, Lucas vai trazer para nós, na teologia lucana, o problema não é o pecado. Não é o pecado que faz você, Léo, continuar na vida velha. Mas como não? Eu vou continuar aqui fazendo sexo à vontade, eu vou continuar aqui usando a minha droga, eu vou continuar aqui decidindo-se deliberadamente que eu não quero o Senhor, eu vou continuar aqui afastado do Senhor, eu vou continuar pecando, eu vou continuar isso, que não sei o quê. Mas como não pode ser o pecado? Aqui mora a chave do Evangelho. O maior inimigo da conversão não é o pecado escandaloso, é o apego confortável ao velho, ao que eu já conheço. E aqui o reino esbarra, menos na lei e mais no coração humano. Olha para o seu irmão e fala assim: o problema é o seu coração. O problema é o seu pobre coração. Marcos vai dizer de uma forma estrutural. Mateus vai ligar e vai dizer que precisamos do novo. Lucas vai dar nome aos bois. Lucas vai nos confrontar e vai dizer: o problema não é que o odre é velho, o problema é que você, Ana Clara, quer continuar na vida velha. Eu sei que não é, tá, filha? Você quer continuar na vida velha, porque o problema está no seu coração. E aqui eu quero entrar rapidinho com vocês. O evangelho estrutural, o evangelho do novo, porque Marcos alerta, Mateus orienta e Lucas confronta. Marcos alerta, Mateus orienta e Lucas confronta. É o coraçãozinho, esse coração de pedra, duro. E aonde que nasce? E quem é o responsável por esse desejo interior? Cara, biblicamente nós precisamos dizer algo muito atual. Quem já passou por alguma oração ou já ouviu a palavra, aquela famosa frase: senti no meu coração? Quem já ouviu as pessoas dizendo: senti no coração isso, senti no coração aquilo? Jesus está falando aqui porque eu senti no meu coração. Obrigado, filha. Porque eu senti no meu coração. Mas o coração que sente. Mas o coração sente alguma coisa, sim ou não? Coração sente alguma coisa, sim ou não? Só bate. Eu também imaginava que o seu coração só batia. Mas a palavra de Deus vai dizer o seguinte: para entender melhor as causas e as soluções de um coração endurecido, é importante entender o amplo significado bíblico do coração. Porque a Bíblia considera o coração o centro da personalidade humana. O seu coração que bate agora neste momento, para Deus e para o magistério da igreja, é o centro da sua personalidade, Giovana. Ferrou. Ferrou, olha aí como, olha, ela está admitindo. Como é que está seu coração? Levanta aí para eu ver. Olha, Jesus amado. Por exemplo, anotem aí. As escrituras dizem que a dor
os desejos, a alegria, o entendimento, os pensamentos e raciocínios, e o mais importante, a fé e a crença, são produtos do coração. Adoro, formiguinha, ele vai dizer lá em João, que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Vai dizer também sobre os desejos, Mateus 5:28, eu porém lhes digo, todo aquele que olhar para uma mulher com uma intenção impura, já cometeu adultério no seu coração. A alegria também vem do coração. Efésios 5:19, falando entre vocês, disse, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando o Senhor com o coração. Vai complementar também o entendimento lá em Hebreus, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam em Deus. Olha quantos exemplos bíblicos que o Senhor vai dando para nós, da importância do coração que traça a personalidade humana. Alguns dias atrás nós vimos um evangelho que para mim é muito bonito. Quem faltou à missa não vai lembrar. A escolha do rei Davi. Quem vai lá como mandantes procurar Davi, vocês lembram? Samuel. Quem já escutou essa frase de noite? Giovana. Amanda. Aqui estou, Senhor. Dizem que se o formiga escutar isso, ele sai batendo no carro. Sonâmbulo. Formiga, pá. Samuel, ele vai à posse da palavra do Senhor, vai até o reinado, a casa aonde estavam Davi e os seus irmãos, confronta-se com ele todos os irmãos de Davi, e o Senhor vai dizendo ao seu coração, não é este, mas vocês trouxeram todos? Não, falta só um que estava no campo. E o Senhor havia escolhido Davi pelo seu coração. Então a teologia lucana, ela vai de cheio com aquilo que a palavra do Senhor, ela insere em nós como algo que é o velho do nosso coração, que é aquilo que é personalidade, que endurece completamente para qualquer ação do novo, e esse algo se chama coração. Vocês entendem a importância do coração? Tudo nasce no coração. O Senhor vai dizer que o pecado nasce primeiro no coração. Uma pessoa que vai embora, ela não vai embora do dia para a noite. Ela foi se contaminando, ela foi se permitindo, tudo foi nascendo no coração. Jesus vai continuar ainda. A questão da fé também nasce no coração. Lá em Hebreus 3, versículo 12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau descrente, que se afaste do Deus vivo. Quantas pessoas se afastaram do Senhor? Porque caíram em um coração descrente, se permitiram ser contaminados. E aqui eu quero fazer uma rápida pausa e dizer aqui para vocês: quantas mesas vocês têm sentado e ouvido contaminações no seu coração? Eu olho algumas coisas e vou dizendo assim, vai dar merda. Quando eu vejo, a resposta é certa. As mesas falam muito. O seu coração vai sendo contaminado. Seu coração vai sendo encharcado. E a palavra do Senhor de Hebreus vai sendo a profecia na sua vida. Tenha cuidado, Letícia, para que nenhuma pessoa, e para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo.
Lá em Romanos vai continuar, porque o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Marcos 11:23 vai dizer: porque em verdade eu lhe digo, que alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que ele o fará, assim acontecerá. E o Senhor vai complementar aqui: tudo aquilo que é bom e mal também começa no coração. Lucas 6:43 vai dizer: não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas de espinheiros. A pessoa boa tira o bem e o bom tesouro do seu coração, e a pessoa má tira o mal e o mau tesouro do seu coração, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Olha a pessoa do seu lado e fala: você entendeu o que significa coração? Pergunta para essa pessoa. Então nunca mais você vai reclamar da tia do coque, que vai dizer para você: senti no meu coração. O tema dessa pregação é um coração endurecido pela forma antiga. E não tem como a gente continuar sem entender aquilo que é coração. E é bíblico. O coração, ele é a personalidade de uma pessoa, de uma alma. Agora, diante de todas essas realidades, quais são os fatores que tornam um coração endurecido? Diz aí, quais são os fatores que tornam um coração endurecido? E aqui mais uma vez eu quero ratificar que um coração endurecido, ele não é endurecido pelo pecado. Grava aí no seu caderno, no seu coração: o pecado é a ação deliberada da inflexibilidade. O pecado é a ação deliberada da inflexibilidade. E aqui tudo fica claro. Como que você imagina um odre velho? O que é um odre velho? Você, tio? O tio falando: eu sou um odre velho. Tá, mais ou menos, tio. O que é um odre velho? Como que é o formato de um odre velho? O que é um odre? É uma talha, é isso? É o quê? O que é um odre velho? Que material que é um odre? Feito de cerâmica, feito de barro, e vai endurecendo, vai enrijecendo, que ele vai fissurando. E aqui isso fica muito claro, porque o pecado, ele não tem nada a ver com a questão do odre. Porque o pecado, ele é simplesmente a ação deliberada da inflexibilidade. Para que você entenda isso, é preciso que a gente entenda o que é um odre. Um odre, ele não era um material rígido, um feito de barro, ou uma talha de cerâmica, como um vaso de planta que a gente vê, ou como nas bodas de Canaã, que você via aqueles trambolhos de cimento. Aquilo não é um odre, e a gente muitas vezes teve uma figura daquela forma. Aquilo não é um odre. Um odre era feito de uma pele de animal. O odre, ele é feito de uma pele de cabra, ou de ovelha, ou até de bezerros mesmo. Um odre, para ser construído, matava-se o animal, limpava-se a pele, curtia-se a pele, costurava toda a parte aqui do tronco e deixava toda a parte dos membros costurados, e do pescoço deixava-se aberto, para que ali se colocasse uma tampa. Se fazia o odre de uma bolsa de couro. Os odres eram construídos de uma bolsa de couro. Ou seja, você precisa entender que quando o Senhor te escolheu, Ele viu você, Ele viu seu coração. Só que quando ao olhar você, o Senhor não viu algo rígido. O Senhor viu você flexível ao Espírito Santo. E aqui está a chave do negócio. Quando o Senhor olhou para você, Gi, Ele não viu a dureza do seu coração somente. Ele não viu as tuas limitações, Ele não viu os teus pecados.
Ele viu o quanto Ele poderia investir em você e o quanto você seria expansiva o suficiente para que Ele pudesse ser a graça da sua vida. E é isso que o Espírito Santo hoje está olhando para nós. Um coração antigo, um coração endurecido pela forma antiga, é um coração que se limita a continuar com aquilo que é velho, que encontra com aquele que é novo, que encontra com aquele que é o Salvador, e não quer a salvação, não quer o Salvador, não quer aquele que está na cruz. Um coração enrijecido, um coração de um odre antigo, ele se faz pelo desejo e pela opção de não querer, de continuar com o que é velho. Mas o Senhor investe em nós. E é muito engraçado, porque se você olhar pelo material, você vai entender toda a passagem de uma forma figurativa muito simples. Por que que um odre fica velho, rachado e se quebra? Na minha cabeça, a princípio, não tinha como entrar como uma parte de tecido poderia quebrar. Como que um tecido pode quebrar? Aqui vai dizer no estudo histórico o seguinte: o odre se torna velho da seguinte forma: ele perde a umidade, resseca, endurece, cria fissuras, perde a elasticidade. E acontece isso pelas quantidades de vezes que ele se permitiu ser usado. Coração inflexível. Você ficou duro porque não se permitiu ser tratado pelo Espírito Santo. E isso muda tudo. Grava aí, anota aí, Ezequiel 36, 26. É a prova cabal daquilo que eu estou dizendo para você. E a prova cabal daquilo que o Senhor diz para nós. Em Ezequiel vai dizer: eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra. O Senhor mesmo identifica um coração pedregoso, um coração duro, um coração enrijecido. E Ele vai dizer como que Ele faz isso: eu darei para você um coração novo e porei em vós o Espírito novo. O Espírito é o vinho novo, e o Espírito novo precisa encontrar um coração de carne, porque um coração de carne, ele não é enrijecido. Agora vocês entendem por que não é o pecado a causa de um odre velho? O que leva a pessoa a pecar? Por isso que nós falamos, o pecado, ele é a ação deliberada da inflexibilidade do coração. Ou seja, a pessoa não quer Jesus, a pessoa não aceita Jesus, a pessoa não quer aquilo que é o novo. Ela se torna inflexível. Quando ela se torna inflexível, ela se torna tão distante do Senhor, que as ações dela começam a se transformar em pecado. Aí sim entra o pecado. O pecado já é a ação daquilo que é inflexível. E quantas de nós estamos parados aqui hoje? Pega a lista do Maranatá, pega lá as inscrições do Maranatá. Tem gente que fez Maranatá 10 vezes, tem gente que fez Maranatá 5 vezes, 8 vezes, 9 vezes, e não consegue andar na vida, no segmento de Jesus, porque tem um coração duro, inflexível, que não consegue ser permeado pelo Espírito Santo, ressecado, fissurado. E aqui a confirmação bíblica vem. Quer Bíblia? Toma a Bíblia, anota aí, Efésios 4, 18 e 19. Efésios 4, 18 e 19 vai dizer: obscurecidos no entendimento, tornaram-se insensíveis, inflexíveis. Romanos 2,5, toma a Bíblia. Como diz meu amigo Dersão, não entendo quem não gosta de Bíblia. Romanos 2,5 vai dizer: pela dureza do teu coração impenitente isso acontece. É pela dureza do coração, o Romanos vai dizer. Hebreus 3,8 vai dizer também: não endureçais os vossos corações. O Senhor dá uma ordem em Hebreus: não endureçais. Ou seja, significa: Gi, você é a pessoa responsável. Ana, você é a pessoa responsável. Marquezinho, você é a pessoa responsável por endurecer ou não o seu coração. Sabe o que eu quero dizer aqui? Olha bem nos meus olhos. O que acontece nas nossas vidas de forma externa não podem tornar-me a cada um de nós, e não determina o que somos.
você nunca mais vai poder dizer que os fatores externos determinaram você ser desse jeito. Porque Hebreus te confronta quando o Senhor fala para mim e para você: você, Souza, não endureça o seu coração, você é responsável. O Senhor não fala para mim e para você: não permitais que endureçam o seu coração. Ainda que as mesas falem muito, ainda que as fofocas nos abatam, ainda que as más palavras, as más orientações cheguem aos nossos corações, a única pessoa responsável por permitir que aquilo entre ou não somos nós. Por isso que o Senhor vai dizer: não endureça o vosso coração. Diz para você, Tindim, não endureça o seu coração. Você é responsável por isso, não a pessoa. Olha a pessoa do seu lado e fala: segura o seu BO. O BO é seu, não é do outro. Aí a pessoa está querendo fazer BO de terceiros quando o problema é você. Esse é o problema. Por que o vinho novo precisa de odres novos? Pelo oposto de tudo isso. O vinho novo, como eu disse, ele está em fermentação. O Senhor vai dizer lá em Eclesiastes 54: alargai as vossas tendas. O Senhor vai dizer hoje aqui para nós: ainda há fermentação. O vinho novo traz fermentação nova, traz pressão. O vinho novo causa gases dentro do odre velho. E aí ele se rompe, dentro do odre novo ele se estica. Um coração novo, ele não é enrijecido. Anota aí, um coração novo, ele é um coração delatado. Ele delata, ele estica, na proporção que o Espírito Santo vai te formando. Se o Espírito Santo bota pressão, você também incha, você também cresce. Se o Espírito Santo te confia mais, se o Espírito Santo fala: a partir de hoje esse odre não é para 5 litros, você vai ser um odre de 15 litros, e assim será, e você vai crescendo junto com o Espírito Santo. Um coração, um odre novo, é um coração completamente dilatado, flexível. Ele se molda à pressão que o Espírito Santo exerce sobre ele. Ele é elástico, consegue ceder, ele se adapta ao processo. Por que tanta gente não alcança o objetivo? Porque não suporta o processo. Eu quero ser santo, mas você não consegue suportar o irmão que está do seu lado. Você não merece viver em comunidade do céu, não. Vá para o quinto dos infernos. Vai ficar, eu e você, se não formos assim. E o Senhor continua, flexível, aberto, capaz de se dilatar, suportar o processo, enquanto o odre velho, ele é ressecado, ele é rígido, ele é fechado. E o Senhor, ele vai ser muito claro. O odre físico, ele endurece sem cuidado. O que é endurecer sem cuidado? É crescer sem conversão. Coloca aí, anota de novo esse código. Envelhecer sem cuidado de um odre velho é endurecer sem conversão verdadeira. Um odre velho resseca. O coração humano perde a sensibilidade. O odre velho rompe sob pressão. O coração humano rejeita a graça. Ao contrário, quando o odre é novo, quando o couro é flexível, o Senhor encontra um coração dócil, de carne, dilatado. Quando o odre novo é capaz de dilatar, é sinal que o coração está aberto à ação do Espírito Santo. O odre novo suporta a fermentação, o coração humano suporta o processo. E é assim que o Senhor quer iniciar essa série. Dizer para nós que nada adianta que nós busquemos agora e queremos entender sobre o vinho novo, as suas graças, se nós não entendemos o que é velho e aonde nasce
o velho. O velho está no coração. E para nós irmos para o final, entendam, o odre velho é um coração endurecido, não necessariamente o pecador, mas com certeza inflexível, apegado à forma antiga e incapaz de suportar o dinamismo do Espírito Santo. E aonde o Senhor diz para nós que nós possamos alcançar um odre novo. Tá bom, Daniel, você entende, já disse, precisamos ser odres novos. Mas como ser novo? Como ser novo? Eu quero terminar aqui deixando um gostinho de quero mais para os meus colegas que virão pela frente. Anota aí, lá em João 3, de 5 a 8. Um homem que, por idade, tinha um coração antigo, mas aquele homem tinha se deparado com algo novo. Aquele homem, ele andava com os antigos, ele fazia parte dos antigos, mas o coração dele detectou alguma coisa a mais. O coração dele tinha algo que o chamava a atenção. O nome desse homem era Nicodemos. Nicodemos pergunta ao Senhor: mas Senhor, como que eu posso ser novo? Como que eu posso nascer de novo? Jesus vai dizer a Nicodemos: para ti isso é impossível. Posso eu entrar no ventre da minha mãe de novo? Vai dizer o diálogo. E aí o Senhor vai dizer para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não poderá fazer parte do reino de Deus. Presta atenção, Jesus não fala em retocar o odre, não fala em restaurar. Jesus não fala em remendo. O Senhor não fala de adaptação externa, Ele fala de nova origem. Se o seu coração é um coração duro e antigo e enrijecido, a única graça que nós precisamos buscar, e nós vamos terminar aqui, é buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo age como vinho novo, invisível, dinâmico, indomável, expansivo. E por isso que Jesus vai dizer a Nicodemos: não adianta reformar o odre, Nicodemos, é preciso nascer de novo. E é isso exatamente que a parábola dos odres ensina. Ou seja, querido e querida, filho e filha, o odre velho não é o que envelheceu durante os anos, mas é exatamente o coração que se endureceu. Deus não pede um coração perfeito, Deus pede de você um coração flexível. Sabe qual que é o grande mal de nós aqui? Pessoas que caminham já há muito tempo. Insensibilidade. Quando você não tinha a palavra conversão na sua vida, na minha vida, o Espírito Santo tinha mais liberdade para agir. Você repousava no Espírito, hoje você não repousa mais. Você era incendiado, você levantava os teus braços lá em cima, o seu coração ardia, o seu peito falava pelo seu coração. Hoje você precisa ser impulsionado por alguém que fala para você: levanta os seus braços, porque você se tornou um insensível, inflexível, ressecado, fissurado. Só que eu tenho uma notícia para dar para você. Se o Senhor nos trouxe essa série, é porque Ele quer derramar o Espírito, Ele quer derramar o novo. E se você quiser, há tempo. Joga fora o odre velho, pede a Deus um odre novo.
Senhor, arranca de mim um coração de pedra, coloca um coração de carne. Os velhos hábitos permeiam as nossas vidas. Eu não preciso trazer ninguém para escutar essa palavra. Eu me conformo que as redes sociais façam o papel da evangelização para os eventos, os retiros, para o grupo de oração. Eu me contento que a arte bonita, com a cara do fulano, com o coração lá atrás, ela chame a atenção daquela pessoa, porque é a arte que vai proclamar o evangelho. É a foto, são as cores, são a arte, é o Canva que vai dizer, é o Instagram, não é a sua boca que diz mais. Não é a porta que é batida de casa em casa, que é onde os corações são tocados e começa a haver o milagre da multiplicação. Aonde isso vai encontrar? Lá em Mateus, o Senhor vai dizer que depois da multiplicação dos pães, depois de ter sobrado, quantos cestos foram sobrados, gente? 12 cestos foram sobrados. A palavra de Deus vai dizer que eles entraram no mar, entraram no barco, e os discípulos, logo depois daquele momento, como eles não tinham pão, eles começaram a murmurar no coração deles. E o Senhor vai dizer: por que murmurais? Só porque não tendes pão? Ou seja, eles tinham acabado de viver um milagre. Eles tinham acabado de tocar a realidade no qual eles estavam murmurando. E em questão de segundos, o coração deles já estavam sendo enrijecidos de novo. E sabe o que o Senhor vai dizer para eles? Tende olhos não viram, ouvidos não ouviram, não entenderam nada, vocês não compreenderam nada. Você corre o risco de vir para esse grupo de oração ou continuar no seu chamado, e eu e você corremos o risco de irmos para os quintos dos infernos, porque nós temos um coração duro, ressecado, no formato antigo. Abre a boca, a graça acontece. Sabe o que isso aqui, para quem não sabe? Os meninos foram fazer uma ação hoje, bater de casa em casa, falar de Jesus para as pessoas e dizer sobre o retiro. Todas as pessoas que ouviram sobre o retiro começaram a doar alimentos para o retiro. Esse alimento teria aparecido aqui, simplesmente do nada, se os corações daquelas pessoas que ali foram não tivessem sido abertos pela graça do Espírito Santo, sensíveis à moção do Espírito. Só que você prefere ficar nas mesas dos fofoqueiros, na mesa daquelas pessoas que querem continuar os abandonos e as decisões negativas, os abandonos vocacionais, porque aquelas pessoas que estão determinadas a isso, meus irmãos, presta atenção, quando uma pessoa procurar você para largar de Jesus, é porque ela acha você tão fraco quanto ela, ao ponto de partilhar a decisão dela com você, porque ela sabe que você vai ratificar a decisão dela. Quando uma pessoa quer abandonar Jesus e fala com você sobre isso, ela não está pedindo socorro, não. As pessoas, quando estão abandonando Jesus, elas não correm para quem está na contramão disso. Elas não chegam e dizem assim: pelo amor de Deus, vem aqui, me ajuda, eu estou pensando isso, mas eu não quero largar o Senhor, eu quero ajuda, eu quero socorro. Não, elas chegam assim: eu já decidi. Passa, né? É um tempo, para sempre sarados. E quando você menos percebe, o seu coração está contaminado. Não precisa ir na missa, não. Quando uma alma dessa chegar perto de você, se diz para ela o que o Senhor disse para os apóstolos: afasta-te de mim, Satanás. Vai colocar o fermento dos fariseus em outro coração, não nos meus. Forma antiga, coração endurecido, se trata tendo um coração novo, sem remendo, sem costura, sem conserto, simplesmente um novo. Como isso?
pedindo a Deus: